Olá, sou Neto Pantoja, repórter do Jornal Miriense Online. Estou aqui na Praça Sargis Barros, no município de Igarapé-Miri, falando ao vivo com o professor, pesquisador, membro da Academia Igarapé-Miriense de Letras e o responsável, digitalizador das documentações históricas de Igarapé-Miri. Sem falar que também o professor Marinaldo Pinheiro, ele está doutorando, em educação pela Universidade Estadual do Pará. Então é um professor, um pesquisador. Nós iremos abordar neste momento a produção de 2 livros que o mesmo acabou de lançar recentemente e cuja importância para a sociedade miriense é de extrema importância para a sociedade miriense. Os livros são Berço de Civilidade, e Pequeno Caminho da Canoa. Para quem ainda não conhece os livros do professor Marinaldo Pinheiro, neste momento nós iremos fazer um breve resumo das suas obras literárias aqui no município de Igarapé-Miri. Este aqui, como vocês podem ver, é o livro Berço de Civilidade, É o livro do professor Marinaldo Pinheiro, foi o primeiro livro, e o professor Marinaldo Pinheiro irá neste momento falar um pouco a respeito desta obra literária que o mesmo produziu. Professor Marinaldo Pinheiro, boa tarde. Como foi feita a produção deste livro e fale um pouco sobre o conteúdo desta obra literária. Boa tarde, meu caro amigo Neto Pantoja, Adriano Martins e a todo o povo igarapé-miriense e de outros locais, de outras partes do Brasil e até do mundo que nos acompanham por esse meio de comunicação que é o Jornal Miriense Online. Este livro, Berço de Civilidade, Rituais Formativos no Grupo Escolar de Igarapé-Miri, ele é, no caso, o resultado da minha dissertação de mestrado. Que depois que eu terminei o mestrado, eu atualizei com fontes novas encontradas no acervo documental de Igarapé-Miri e assim foi produzido esse material e eu publiquei juntamente com a minha orientadora, que é a Maria do Perpétuo Socorro França, doutora em educação, professora da UEPA. Então o livro Berço de Civilidade, ele trabalha a história da educação de crianças do grupo escolar de Igarapé-Miri, entre os anos 1904 e 1942. Eu percebi durante a pesquisa que o ponto mais forte na educação de crianças no grupo escolar de Igarapé-Miri era justamente a questão dos rituais formativos. Então me aprofundei em teóricos como Peter McLaren, que trabalha a questão da ritualização dos rituais, e assim então a gente fez um trabalho pegando os principais rituais que aconteciam dentro da escola visando a formação das crianças. Quais são esses rituais? Entrada na escola, no horário saída, as orações, o recreio, as aulas. O que é um ritual? É aquilo que se repete diariamente ou anualmente. Então esses rituais todos, esses momentos que se vivia dentro da escola, isso tinha uma função, que era formar o cidadão. Formar o cidadão que estava sendo requerido ou que o Estado republicano tinha interesse. Então a capa do livro ela é bem representativa. A figura de fundo do livro é o grupo escolar, que é o grupo escolar que eu trabalho, que não é este prédio aqui. É o grupo escolar que ficava onde hoje é a Torre da Tele-Pará, que era uma casa de madeira que foi cedida pela Intendência Municipal, no caso pelo senador José Garcia, para o Estado, a fim de que o grupo escolar, que é um projeto educacional, fosse implantado aqui em Igarapé-Miri. Então esta casa aí de madeira, as crianças embaixo em ordem, porque eu acho que não dá para ver bem, mas quem adquiriu o livro vai poder perceber, as crianças estão em ordem, em formato, em um processo ritualístico, no caso aí, possivelmente um hasteamento de bandeira, alguma coisa parecida, ou mesmo para tirar uma foto. E em cima você tem a bandeira do Brasil, que não existe na foto, mas a editora colocou. Nós conversamos com o pessoal da editora e eles colocaram para mostrar o que seria, no caso, o berço de civilidade. O grupo seria o berço porque a escola ela vai cuidar de crianças, da educação de crianças e vai civilizar as crianças.
Então por isso que é o berço, né? É a formação e a educação de crianças. Exatamente isso, tá? Então, professor Marinaldo, na questão, o grupo escolar, então, o livro aqui traz essa questão que o grupo escolar era feito ali onde é próximo, onde era a antiga Telepará, é isso? Tem muito mais coisas aqui neste livro, como que? São alguns pontos que muitos mirienses não conhecem, tem muitas dúvidas ainda que a população miriense não conhece. Eu estou vendo aqui que é o berço de civilidade, rituais formativos no grupo escolar de Igarapé-Miri, Pará, 1904 a 1942. O que você pôde perceber na sua pesquisa durante este período aqui no município de Igarapé-Miri? O grupo escolar, ele é o objeto de estudo, né? A educação do grupo escolar vem ser o objeto de estudo. Mas para explicar esse objeto, há um aprofundamento em todo o município e dentro da perspectiva da história cultural há a ideia do micro e do macro. Então a gente acaba abordando assuntos nacionais, né? Como por exemplo a República, como por exemplo o projeto que os republicanos trouxeram para cá, as dificuldades da República, o interesse em colocar um grupo escolar aqui em uma cidade pequena, que talvez nem tivesse condições de ter um grupo escolar, e a educação em todo o interior de Igarapé-Miri. Aqui você tem nome de professores de escolas isoladas, tem como funcionava as escolas, as dificuldades que os professores tinham, são todos documentos inéditos, são documentos ainda que ainda não passaram, que ainda não foram trabalhados por nenhum pesquisador, porque são documentos que só eu tive acesso porque eu trabalho com documentos. O fato de eu trabalhar com documentos me deu esse privilégio de poder pesquisando, selecionando esses documentos para ajudar a escrever esse livro. Então tem todo esse arcabouço, né, teórico muito forte, além de fazer um diálogo muito grande com bases teóricas de suma importância para a história da educação, como Faria Filho, como a professora Rosa Fátima de Souza, que é quem prefaceia o livro, que é a maior... a pessoa que hoje mais representa, né, o nome hoje no Brasil, que mais representa a educação, o conhecimento, a pesquisa em educação, no caso, né, na educação primária, em escolarização, é ela, a Rosa Fátima de Souza, que é quem prefacia o livro. Então, falando sobre a questão eu acho que é interessante entender, né, o que é um grupo escolar. Antes só tinha escola isolada aqui. Os meus documentos revelam que a primeira escola em Igarapé-Miri, que seria uma escola régia, que no caso era o padre Procópio, que era o professor, eram os padres que eram professores aqui, os padres. Essa escola tinha em torno de 20 alunos e só homens, isso em 1840, só homem. Então você vai ter só uma escola aqui em Igarapé-Miri masculina. Quando chega nos 1900 por aí, vai surgir uma lei que Igarapé-Miri poderá ter duas escolas. Seria uma escola masculina e uma escola feminina. E como já havia ocorrido a separação entre Igreja e Estado, que foi em 1891, após a República, que é de 1889, o que acontece? Então agora os professores eles são considerados leigos, ou seja, o leigo é aquele que não é, inicialmente aquele que não é padre, né, que não é, mas que posteriormente vai ser aquele que não tem formação. Então seriam professores considerados naquele período leigo, né? E aí eles trabalhavam em que tipo de escola? Escola isolada. Escola isolada. O que é escola isolada? É aquela sala de aula que funciona na casa de um único professor. Então você tem um professor que dirige uma sala de aula com 25, 30 alunos ou até mais, chegava até 70 alunos, e o professor faz tudo lá. Só ele varre, ele é o porteiro, é tudo. Então isso é escola isolada. A República chega e diz o seguinte: olha, esse modelo de escola é um modelo atrasado. Porque isso aqui simboliza o que? A monarquia. A monarquia que criou as escolas régias, que depois acabaram se desdobrando em escola isolada. Então, qual é o nosso projeto? O nosso projeto é o projeto Grupo Escolar. O que é grupo escolar? Agrupamento de escolas isoladas, ou seja, é a junção de escolas isoladas. Chega-se num lugar, a regra era o seguinte, a lei dizia o seguinte:
Para que tenha um grupo escolar em alguma localidade, é necessário que tenha mais de 300 alunos e que tenha 4 escolas isoladas, pelo menos. Aí o Estado criava mais uma escola, que seria, no caso, a escola complementar, que seria uma série mais avançada, de conclusão do ensino primário. E aí, então, você teria, no caso, 5 escolas, aí sim você teria um grupo escolar. Lá no grupo, não seria primeira série, segunda série, não. Seria a primeira escola elementar masculina, primeira escola elementar feminina, segunda escola elementar, entendeu? Sempre assim, era escola, não era série. Só vamos passar a falar em primeira série, segunda série, quando surge o grupo aqui. Isso já por volta ali, em 49 ele foi fundado, por volta de 51 aparece o primeiro documento que vão surgir as séries. Antes não era, era desse modelo. Então o grupo escolar ele venceu o quê? O agrupamento de escolas isoladas em um único lugar. Ou seja, era uma forma de racionalizar as despesas, era uma forma de melhorar o processo educativo e ao mesmo tempo do Estado ter controle sobre a educação. Que agora vai ter um diretor. Outra coisa, o grupo escolar cria a figura do diretor, que não existia diretor até então. Então agora vai ter um diretor, né? Então, este livro específico, ele trabalha a história do grupo escolar velho, que é como ficou conhecido o primeiro grupo escolar de Igarapé-Miri, que era uma casa que ficava localizado onde hoje é a Torre da Telepará. Onde é a Torre da Telepará. Lá o grupo funcionou de 27 de abril de 1904 até 1942, neste prédio lá, né? Nesta casa. Depois, como essa casa estava sem condições, né? Estava precisando de reformas, eles passaram a alugar casas. Alugaram uma no lado do grupo, ficaram lá mais ou menos um ano. Alugaram a casa da família Almeida, que é no lado do seu Geraldo Sinimbu, lá na 15 de novembro, que é chamada a Rua Primeira, ou Rua da Praia. Ficaram mais ou menos um ano e meio lá. Depois, não ficaram mais tempo, ficaram até 46 lá. Depois alugaram outra casa, também aqui na Rua Barbosa, pelo menos mais 2 casas aí. E aí, por fim, é que vieram construir o grupo escolar aqui na praça, já em 49. Eu conto nesse livro, a partir de documentos de ofícios, como foi que o prefeito municipal da época conseguiu a construção desse grupo aí. Como foi, todos os documentos, os ofícios vão revelando isso aí. Então é uma obra para quem quiser conhecer a história da educação em Igarapé-Miri e, por que não dizer, na Amazônia, porque nós somos parte da Amazônia. É como se você tivesse aqui uma amostra do que foi a educação na Amazônia. Então, professor interessado em conhecer, alunos interessados em conhecer, a população interessada em conhecer a história, esse é o livro. Ele tem um aprofundamento muito grande, muito teórico e trabalha-se com fontes diversas nesse livro, diversas. A gente conta, eu consigo, a partir das fontes, contextualizar a educação em todo o município de Igarapé-Miri, apresentando o nome de professores, apresentando dificuldades de professores, as dificuldades que eles tinham, mostrando que o problema da escola isolada, de ter de ser questionada como uma escola atrasada, o problema não estava no professor, mas o problema estava no Estado, que não cumpria a sua função de melhorar as condições de vida do professor, de melhorar, de adequar melhor a escola, entendeu? Então isso é todo um trabalho que esse livro faz. Esse livro ele é considerado hoje pelo menos para quem já leu, né, os professores meus que já leram A Rosa de Fátima, é considerado um dos grandes livros hoje que pode ser utilizado como fonte de pesquisa para a história da educação na Amazônia. Como vocês estão acompanhando, esse aqui é o livro Berço de Civilidade, de autoria do professor Marinaldo Pinheiro, um miriense aqui. É uma obra, como ele citou, falando a respeito dos primórdios da educação no município de Igarapé-Miri, até mesmo na Amazônia, não é isso, professor? Então, logo daqui a pouco nós ainda iremos falar a respeito de uma outra obra também que foi lançada pelo professor Marinaldo Pinheiro.
e logo após nós iremos falar como é que você pode adquirir este material, esta obra preciosa, literária, né, para você poder também saborear aí a literatura que contém nesta obra, né? Berço de civilidade, não é isso, professor? Vamos falar agora também do livro Pequeno Caminho da Canoa. Para quem ainda não conhece, esta aqui é a capa do livro, este é o livro, né? Pequeno Caminho da Canoa, historiografia do município de Igarapé-Miri, Pará, não é isso? É mais uma obra falando sobre a cultura, a vida e as demais coisas do município de Igarapé-Miri. O que é que o leitor, professor Marinaldo Pinheiro, o que é que o leitor pode achar numa obra desta? Pequeno Caminho da Canoa, historiografia do município de Igarapé-Miri, Pará, é uma obra historiográfica. Então é uma obra que faz a releitura do que já foi produzido sobre Igarapé-Miri, dos livros que já foram escritos sobre Igarapé-Miri, e a partir de fontes encontradas no acervo histórico do município de Igarapé-Miri, a gente vai reelaborando o que já foi escrito e, em alguns momentos, apontando novas perspectivas. O nome Pequeno Caminho de Canoa já é uma leitura historiográfica do nome Igarapé-Miri. Porque qual é o livro que o Eládio publica? Ele publica Caminho de Canoa Pequena. Tem pessoas até que confundem. Ontem na live, o pessoal lá colocou Caminho de Canoa Pequena. Caminho de Canoa Pequena é o livro do Eládio. O meu é Pequeno Caminho da Canoa. Por que o nome é esse? O Eládio Lobato, ele recebeu uma carta de um cidadão chamado Tupinambá, que era um amigo dele, era uma pessoa importante, né? E ele dizia o seguinte: olha, Eládio, a tradução do livro Pequeno Caminho, a tradução que você usa no seu livro, Pequeno Caminho da Canoa, né? Não, Caminho de Canoa Pequena, que está no seu livro, que você traduz, que seria a tradução do nome Igarapé-Miri, não está totalmente correto, ele diz. Aí ele vai explicar lá, tal do português, vai dizer, o nome Igarapé-Miri, ele se aproxima muito mais de Pequeno Caminho da Canoa. E ele vai falar um pouco mais. E aí eu fui buscar outras leituras. Marcói, de 1867, e outros. O que eles apontam? Informações que saiu no jornal de época. O que eles apontam? É que a tradução correta para o nome Igarapé-Miri seria o quê? O que é o Igarapé? Não pequeno caminho? Então a tradução correta seria Pequeno Caminho, onde passa a canoa. Pequeno Caminho da Canoa. Essa seria a tradução correta. Porque o Eládio, ele coloca lá Caminho de Canoa. E quando você pensa no Igarapé, você não pensa que você olha para o Igarapé, o que você imagina? Igarapé, não que seja caminho de canoa, mas que seja um pequeno caminho. É isso que o Marcói faz. O Marcói, ele chega aqui, aí porque o nome Igarapé-Miri, ele se origina pelo Furo do Rebibil. O Furo do Rebibil é o Furo Velho, por onde passavam as embarcações para Belém. Então, quando ele chega lá no Furo Velho, ele diz Igarapé-Miri, o pequeno caminho, né? Igarapé-Miri, o pequeno caminho, ou seja, o rio estreito. Então daí que vai se originar o nome. Então ele começa fazendo essa discussão já do nome da cidade, da tradução que é dado, e vários autores concordam com essa teoria. O livro vai explicando parte a parte. Então a partir daí eu vou abrindo o leque para quê? Para discutir alguns temas que me incomodavam. Primeiro tema que me incomodou muito: por que se comemora o aniversário de Igarapé-Miri no dia 23 de maio? Se a data mais importante para Igarapé-Miri é o 26 de julho. Tudo no passado que aconteceu de mais importante em Igarapé-Miri foi celebrado em julho. Julho é a festa da padroeira. Qualquer político queria fazer o seu evento, a sua inauguração em julho. Por que em julho? Porque dia 26 de julho, 25, 26 de julho é a data que a cidade
triplicava o número de população. Então não tinha os meios de comunicação para divulgar. O jornal não chegava no interior. Qual é o melhor método de divulgação? É você fazer o evento em julho. Tinha que ser em julho. Então isso me incomodou. Por que 23 de julho? Então eu fui me debrucei sobre o material para leitura. Eu tenho que descobrir isso, eu tenho que ir na fonte. E a fonte primária é o Oliveira, no Crônica de Igarapé-Miri. Fui ler Oliveira coloca lá, olha, a lei de 23 de maio, vai especificar lá, 23 de maio, no caso seria 1896, 23 de maio de 1896, é a lei que eleva Igarapé-Miri, no caso, a cidade. Mas, aí tem um pontinho lá embaixo, mas o governador do estado diz o seguinte, que é o município, as autoridades locais, que vão dizer o dia em que querem fazer, e aponta o dia 25 de julho. Então, 25 de julho foi a data em que Igarapé-Miri foi elevada à cidade, que é a data que se comemora dia 23 de maio. Tá? Então se você achar que a data de comemorar Igarapé-Miri, o aniversário de Igarapé-Miri, é a elevação à cidade, que eles comemoram, que o povo, nós comemoramos, eu faço parte desse município, comemorando 23 de maio, está errada, deveria ser 25 de julho, porque 23 de maio ele assinou a lei, mas o evento, né, a homologação da lei foi em 25 de julho. Só que esta data ainda não é a data principal. O livro faz uma leitura de todas as comemorações, de placas que eu encontrei no acervo, das comemorações, dos jornais de época, e todo esse material vai apontar o quê? A nossa data mais importante, ela é a emancipação política. A emancipação política que ocorreu no 23 de julho de 1845. A lei é de 43, mas como Igarapé-Miri precisava se adequar com cadeia pública, com Câmara Municipal, a nossa emancipação política efetivamente ela foi promulgada e tal, aconteceu no dia 26 de julho de 1845, que é a data do nosso aniversário oficial de emancipação. Eu pesquisei os municípios e a maioria deles coloca a emancipação ou a origem como data principal. Então a nossa data principal é emancipação. Deveria ser emancipação, que é o que tem mais a ver. Por que emancipação? Ora, em 1845 foi, no caso, empossada a primeira Câmara Municipal de Igarapé-Miri eleita pelo voto popular. A Câmara Municipal é que vai começar agora reger o recurso público, gerir o recurso público. O município agora, quando quiser fazer algo, ele não vai pedir para o presidente da província. Igarapé-Miri, quando vai fazer, agora tem a Câmara que já pode reverter e aplicar os recursos públicos. Então isso é emancipação, né, do ponto de vista econômico. Você vai ter agora um representante, a emancipação do ponto de vista político. Então essa data vai simbolizar a posse da nova Câmara Municipal, cujo Procópio, né, Padre Procópio, essa rua aqui é homenagem a ele, Vitório, que é o Vitório Procópio. O Padre Vitório, era Vitório Procópio. Essa rua aqui foi homenagem a ele. Vai simbolizar, vai representar também o quê? A elevação da freguesia para a vila, quando surge a vila de Igarapé-Miri. Aí você diz, mas a vila de Igarapé-Miri e o município de Igarapé-Miri. Aí você pode me dizer, mas a questão da cidade não seria mais importante do que vila e município? Do que vila talvez sim, mas município não. É quando surge o município, é 1845. Município não. Nós temos que entender que a riqueza de Igarapé-Miri circulava no interior. Então a ideia de município que agrega, que congrega, era muito mais forte para a elite econômica. Ele se sentiu muito mais representado com a data de criação, de elevação ao município, de criação do município. Já em 1896, quando
se eleva à cidade, foi uma data pouco representativa naquele momento. Porque o que é? Cidade não morava praticamente... Aqui tinham poucas pessoas. Não passava de 700 pessoas, a população... A cidade não passava daqui de onde nós estamos. Isso aqui era um grande largo, onde aqui praticamente não morava ninguém. As pessoas moravam, que era ali na primeira rua e na segunda rua, que é a 15 de novembro e a Rui Barbosa, daquele pedacinho só ali da igreja, até aqui na atual aqui, Generalíssimo aqui, até aqui. Então era inexpressivo você comemorar questão de cidade na época. Onde é que estava a força? Criação do município, porque a elite estava no município, a elite estava no interior. E quando fala em município, você está agregando, né? Uma coisa é eu falar a cidade de Igarapé-Miri, outra coisa é eu falar o município de Igarapé-Miri. Eu estou agregando o interior nessa minha fala. Então, o 45 ele é uma data extremamente significativa e foi a data comemorada. Em 1945, quando foi criado o obelisco, eu trabalho isso aí, o obelisco foi o maior monumento que nós tivemos, custou uma fortuna, olho da cara para os cofres públicos do município. Foi um mega evento que trouxe pessoas de várias partes de todas as regiões daqui da cidade, políticos importantes, para comemorar o quê? Um centenário de emancipação política de Igarapé-Miri. Isso foi 1945. Em 1970, na década de 1970, os prefeitos locais recebiam homenagem pela emancipação política, está no jornal, né, homenageando pela criação, pela emancipação política de vocês, a questão da Câmara Municipal e tudo mais. Em 1993 ainda teve manifestações, eventos assim para comemorar a emancipação política a partir da Câmara Municipal. Então até 1993 você ainda tem essa visão de comemorar o 26 de julho como a data principal. O que é que ocorre? A partir de 2005 houve uma inversão. Se parou um tempo de se comemorar a data de aniversário, talvez de 90, década de 90, a meados de 2000, quando chega em 2005 volta a se comemorar. Mas aí eles foram ler o Eládio. O Eládio dizia lá, elevação à cidade, 23 de maio. E com um detalhe, a visão agora era outra, porque a cidade já tinha crescido, a cidade já era outro universo de Igarapé-Miri. A população do interior já tinha migrado, a elite já tinha migrado para cá, o olhar era outro. E aí começaram a comemorar o quê? A data de elevação à cidade. Mas começaram a comemorar na data errada. Porque o 23 de maio é a data da lei, que foi expedida lá em Belém. Mas aqui em Igarapé-Miri só foi homologada no dia 25 de julho. Entendeu? Não sei se eu consegui fazer entender. Não, é muito interessante as histórias que o professor Marinaldo Pinheiro, eu estou vendo também que no livro existem figuras também fazendo ilustrações aqui, né, a respeito do município de Igarapé-Miri. As histórias são diversas, creio que tem muita coisa boa aqui dentro deste livro. E na questão do livro, professor Marinaldo, o leitor ele vai achar muitas curiosidades aqui do município de Igarapé-Miri, não é isso? E falando a respeito da compra deste produto, desta obra, onde é que o leitor, que o miriense, ou que a pessoa pode estar procurando através das redes sociais também? Você tem algum endereço eletrônico também para que as pessoas possam estar entrando em contato com você? Por enquanto, o livro estão comigo. Pode ser comprado numa lojinha do lado de casa, lá na frente do Pichita, tem uma lojinha que está vendendo lá. Na rua? Na rua Rufino Leão, em frente ao comercial do Pichita. E podem adquirir diretamente comigo. Entra no meu WhatsApp, 984630668, 984630668, e eu combino com a pessoa, vou na casa dela, autografo, tiro foto, ou ela pode ir em casa, posso mandar pelo correio. Por exemplo, esse livro aqui ele chegou ontem em Santo Antônio do Tauá, né? Tá chegando longe aí, pessoal de Santa Maria, o padre Roosevelt já está com o livro. Então tem uma série de gente que está recebendo
o material em outro... Você pode encaminhar também pelo correio também, né, professor Marinaldo? Estou encaminhando pelo correio, as pessoas compram, pagam via Pix ou envio pelo correio o livro tranquilamente, tá? Então as pessoas de todo o Brasil que quiserem adquirir, você que é miriense ou que tem algum gosto pela literatura aqui da região amazônica, você pode estar também adquirindo este livro aqui do professor Marinaldo Pinheiro, historiador, tanto o Pequeno Caminho da Canoa quanto o Berço de Civilidade, eles estão disponíveis e o professor Marinaldo Pinheiro faz questão de enviar para você aí tudo certinho, no endereço que você... direitinho. Autografado. Professor Marinaldo, para nós finalizarmos aqui a nossa live, conte mais uma curiosidade aqui do município de Igarapé-Miri para nós fazermos a finalização. A questão, creio que um resgate muito importante da história de Igarapé-Miri estão nestes livros, tá? E você falou ainda há pouco em off para nós a respeito do nome da praça Sarges Barros, que teria uma mudança neste nome, foi um erro que aconteceu. Fale um pouco para nós, para podermos finalizar aqui a live e também para que os nossos internautas, os nossos seguidores das nossas páginas, das nossas redes sociais, fiquem sabendo de mais essa curiosidade. Antes de eu falar da praça, só citar mais só para completar as coisas do livro aí. Só o leitor pensar que é só a data histórica, né? A primeira coisa, outro assunto que eu abordo no livro, eu tento responder uma pergunta que me inquietava. Antônio Lande foi realmente o arquiteto da Igreja de Santana, aqui de Igarapé-Miri? E eu vou me debruçar sobre isso aí. Isso deu um pano para manga muito grande, mas eu chego a uma conclusão que eu exponho no livro. Eu chego numa conclusão, vou revelando a partir de documentos que vão aparecendo, que vão revelando, a gente vai mostrando como é que a igreja foi construída nos momentos, enfim, como é que surge a ideia que era Lande, porque antes não se falava em Lande, se falava que a arquitetura era italiana, mas ninguém falava em Lande. De onde foi que brotou essa ideia? E faço comparação entre a planta que o Lande assinou e a igreja atual, mostro e chego a uma conclusão. A partir daí a gente vai explorando, cada assunto vai puxando outro. A gente vai explorar o quê? Os caminhos, as homenagens feitas ao Bom Jesus em Igarapé-Miri. Aí trabalho a questão do cemitério de Igarapé-Miri, as capelas do Bom Jesus, né? Vou mostrando isso aí. Isso por exemplo, já começa a contribuir. O pessoal, poxa, é interessante estudar cemitério, olha, já está contribuindo com o município. O município precisava saber sobre alguma coisa referente que a promotoria havia pedido, precisava de saber sobre essa história desse cemitério aí, sobre datas, e ninguém tinha. Não tem, isso aí é assunto de pesquisa isso, né? E eu, com o livro ajudou muito. Né? A questão de terra, por exemplo, aqui, eu discuto como foi que essa cidade cresceu, as dificuldades que ela tinha, como as terras foram sendo compradas, e está ajudando também o vereador Dr. Rogério, que está trabalhando nesse campo hoje para tentar regularizar as terras daqui de Igarapé-Miri. Esse livro também está ajudando. Tá? Outro assunto que sempre me instigou foi o canal de Igarapé-Miri. Eu acho o canal um tema muito pouco trabalhado, muito pouco valorizado, muito pouco analisado, muito pouco discutido no município. E o canal é um mega de um tema. O canal de Igarapé-Miri foi possivelmente a primeira obra de escavação, né? De um trecho para ser navegável por barco pela mão humana. Talvez a primeira obra da Amazônia, ou quem sabe até do Brasil. Então é um mega de um acontecimento que foi muito grande para a época, e hoje a gente não consegue mensurar a importância do canal. Então eu descobri nas minhas pesquisas que não foi escavado toda aquela extensão do canal, foi só metade. Eu explico lá, consegui descobrir a partir de visitas no local e a partir de leituras de mapas de época que já existia um córrego lá, já existia um outro braço nesse canal, entendeu? Consegui definir aí quais foram as terras quais eram as terras de Sesmaria que foram, no caso que o governo, que foi doado por Gusmão, que o rei de Portugal deu para Gusmão. Fiz o mapa. Quais eram, no caso, a terra da serraria? Qual foi a terra que o Sarges Barros doou para a Igreja Católica? Eu fiz o mapa.
Qual foi a terra que a Igreja Católica vendeu para a prefeitura? Em 43, eu fiz o mapa. Então é muito interessante essa obra, ela abre muito a mente da gente. E eu sempre digo para as pessoas que adquirem o livro, leiam as notas de rodapé, porque as notas de rodapé são ricas. Tem muita informação interessante, com os documentos que eu ia analisando, eu ia anotando, ia colocando. E não foi um trabalho feito em um dia nem 2 dias. Aqui nós temos noites de sono, né? Noites que eu não dormi, nós temos horas e horas, chegava daqui, anotava aqui, chegava em casa e passava logo para não esquecer. Então tem muita informação. A partir daí então, eu consegui pegar um leque de informações que são colocadas no livro, que eu vou discutindo, e muitas coisas só para mostrar assim, para a gente entender que muitos nomes, por exemplo, não estão tão corretos quanto a gente imagina. Por exemplo, da praça que você me perguntou. O nome dessa praça é Sargis Barros. O nome dessa praça deveria ser Sargis de Barros. Deveria não, era Sargis de Barros. Os documentos falam Sargis de Barros. Por quê? Você diz, meu professor, isso é besteira. Não é besteira. Sargis Barros é o pai. Se não tivesse o pai, tava bom. Mas Sargis Barros é o pai. O Sargis de Barros é o filho que foi padre. E a praça é homenagem ao filho. O nome do filho era João Paulo Sargis de Barros. O pai era João Sargis Barros. Então ali está a foto do filho, tá o busto do filho, mas o nome é o nome do pai. Né? É interessante para nós da história, como a pessoa da linguística, quem trabalha com a linguística vai pegar as minúcias da palavra. A gente discute as minúcias dos nomes, né? Os significados, uma letrinha. Por exemplo, carambolas. Não era carambolas, é carambola. E era carambola no documento até 1970, porque o Sebastião Freire da Fonseca era Carambola, o apelido dele, não Carambolas. E nós passamos a chamar Carambolas. Fernando Lima, não é Fernando Lima, que é a avenida lá, é Fernandes Lima. Fernando e Fernandes são nomes diferentes, né? Fernandes Lima, quem era? Fernandes Lima era um aviador que levava pessoas doentes para Belém, não tinha estrada, ele cobrava para isso. O avião dele caiu, né? Ele morreu por esse acidente de aeronave e homenagearam ele lá, no campo de aviação lá, o campo de pouso era lá, e deram então o nome Campo de Aviação Fernandes Lima. E aí o povo foi falando, foi mudando e ficou Fernando Lima, né? Então são outras e outras coisas, a gente percebe. O que eu ia pegando de novidade, porque a visão do historiador é essa, a gente conhece a realidade, né? Conhece os nomes, e aí quando a gente pega um nome diferente, mas puxa, por que será? A gente vai fazer a pesquisa para entender. Como eu falei, eu mostro para vocês o que é que está errado e fundamento na pesquisa que eu fiz, tá? Então, realmente, como vocês puderam acompanhar aqui o professor Marinaldo Pinheiro, existe um tesouro imensurável dentro destes livros do professor Marinaldo Pinheiro, historicamente, falando aqui para quem gosta de história e até as pessoas que não gostam, mas gostam de alguma coisa aqui relacionada ao município de Igarapé-Miri. O professor Marinaldo Pinheiro já explicou que as pessoas podem entrar em contato com ele pelas redes sociais, pode também procurar a rua da casa dele, a sua residência, que fica na Rufino Leão 114. Rua Rufino Leão 114. Agora eu vou deixar o professor Marinaldo Pinheiro com as considerações finais para que ele possa pedir, agradecer a quem tiver de agradecer. Fique à vontade, professor Marinaldo, fique à vontade para as suas considerações finais. Inicialmente, eu gostaria e quero agradecer a Deus pela oportunidade, né, pela oportunidade de ter produzido esses livros e pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse momento, né. Agradecer a vocês, do Jornal Miriense Online, uma rede de comunicação que a cada dia cresce. O jornal, né, Povo Miriense já fica esperando, né, a gente fica ansioso a hora que vai ter uma nova notícia no Jornal Miriense. E falar para o povo de Igarapé-Miri, para as pessoas que estão nos ouvindo, quer sejam mirienses ou não, que estas obras aqui elas são de suma importância, né, para que a gente possa conhecer melhor a história do Igarapé-Miri, mas também a história da própria Amazônia.
E estes livros aqui, eles podem contribuir tanto para o professor de história, dar a sua aula, né, estudos amazônicos ou história, porque ele é um livro didático, não sei se você percebeu, mas eu vou colocando por pontos, o que eu falo é tudo explicadinho, com notas de rodapé, tudinho. Então ele é muito fundamental para se trabalhar a disciplina história, estudos amazônicos aqui em Garapé-Miri, assim como para os alunos que estão fazendo seus TCCs, suas teses, suas dissertações de mestrado, fundamentar as suas obras, né? Todo o trabalho acadêmico, ele precisa de uma fundamentação, você precisa contextualizar o objeto de estudo. E geralmente nós temos muitas dificuldades, a gente corre para um livro para ali, para lá, para acolá, e geralmente não consegue encontrar muita novidade. E esse livro aqui ele é fundamental, né? Tem coisas interessantes aqui que vai ajudar os alunos a fundamentarem, a contextualizarem melhor o seu objeto de estudo, falando melhor sobre Garapé-Miri, contextualizando Garapé-Miri pela parte das datas, dos acontecimentos, e aqui pela questão da educação, que é fundamental. Quem trabalha com educação tem que citar a questão da educação na localidade. E este livro aqui ajuda muito a fazer essa fundamentação teórica. Tá, meu amigo? Muito obrigado. Nós agradecemos a participação do professor Marinaldo Pinheiro aqui, mostrando as suas obras literárias. Agradecemos também a você que nos acompanhou até aqui, a todos os internautas e aos nossos seguidores, que já somos quase 25 mil seguidores nas redes sociais. E a cada dia vem crescendo graças à participação de vocês no Jornal Miriense Online. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, que são peças fundamentais para que este trabalho aconteça no município de Garapé-Miri. Eu sou Neto Pantoja e o Jornal Miriense Online sempre estará ao lado da história do município de Garapé-Miri e da população miriense. Obrigado. Obrigado, professor Marinaldo.